Olá, que Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu comentário de hoje está ligado à mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. De todos os símbolos que temos na Bíblia, o que é mais completo e mais preciso a respeito do plano predestinado de Deus está no casamento. E haja visto que o casamento é a instituição mais antiga da Bíblia, foi a primeira instituição estabelecida por Deus lá em Gênesis. E em Gênesis 3,15, de onde sai a profecia mãe de todas as demais profecias, a Bíblia profetiza sobre a semente da mulher. Ou seja, Deus traria um filho através da igreja. Isso é um grande mistério e está na mensagem a união invisível entre Cristo e a igreja. Eu quero ler um texto hoje no livro de Efésios, nessa nossa conversa, sobre esse grande mistério, Cristo e a igreja, a união invisível nesta hora, onde Cristo está habitando em carne humana, dentro do homem, pois o homem foi feito para ter comunhão com Deus, esse foi seu projeto. Deus fez o homem para habitar no homem e ter companheirismo através do homem e formar uma unidade perfeita, como marido e mulher, como a cabeça e o corpo. Então, isso tudo foi prefigurado em Adão. Quando Deus criou Adão, ele também criou a sua companheira dentro dele, e isso estava mostrando um mistério que estava na própria mente de Deus, desde antes da fundação do mundo. E agora, em sua segunda vinda, em Mateus 25, a Bíblia diz que ele vem para um casamento, né? Eis aí vem o esposo, então ele viria para um casamento, e a Bíblia trata disso como as bodas do Cordeiro, e por conseguinte a ceia das bodas. E a Bíblia trata a igreja de Jesus como a esposa do Senhor Jesus Cristo, porque toda a Bíblia está envolvida numa grande história de amor entre Cristo e a igreja, como marido e mulher, e isto está representado em vários personagens na Bíblia, como por exemplo Ruth e Boaz, Assuero e Esther, Salomão e a rainha, e todos os demais personagens onde está envolvido Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e assim por diante. Então, no livro de Efésios, capítulo 5, o apóstolo São Paulo escreve o seguinte, capítulo 5, verso 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Veja, verso 32, do verso 28 ao verso 32. Então, salientando o verso 31. Serão dois numa carne. Esse é o grande mistério do plano da redenção, onde Deus tem feito de sua igreja o seu lugar de habitação. O Espírito Santo morando em seu corpo, que é a igreja. Por isso Adão referiu-se a Eva, tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então a igreja, a exemplo de uma verdadeira esposa, ela foi colocada por Deus na terra para trazer a vida. Veja, por isso a mulher tem um encargo sagrado diante de Deus. E quando a Bíblia fala a respeito da encarnação da palavra, ela usa a expressão a semente da mulher. Gênesis 3, verso 15. Então esse grande mistério, veja, de sua descida nesse tempo do fim, está ligado com um casamento. Ele vem à cabeça para juntar-se ao corpo. O que estava no céu está se juntando com o que está na terra. Efésios capítulo 1, aqui no final, na plenitude dos gentios. Esse grande mistério agora de marido e mulher. Veja, voltando ao Éden restaurado, como estava em Gênesis, de acordo com a Bíblia. Agora, veja, Adão e Eva restaurados outra vez, de acordo com a profecia.
Então, quando o apóstolo São Paulo trata desse mistério, ele chama isso de grande mistério, dois numa carne. Então essa é a grande verdade do corpo de Cristo, a posteridade. Veja, isso tudo é um grande mistério dentro da Bíblia, do plano da redenção. Então, o profeta irmão Branham, referindo-se à eleição, referindo-se à predestinação, ele fala que assim como um homem tem direito de escolher uma companheira para si, e esse é o grande segredo que ele carrega dentro do seu coração até que seja revelado, da mesma forma, Deus, em sua soberania, também tem o mesmo direito de escolher a sua esposa. Esse é o grande mistério por toda a Bíblia. Por isso, a verdadeira igreja é uma eleição, é uma escolha do próprio Deus desde antes da fundação do mundo. E quando um homem escolhe uma mulher para ser sua companheira, ele está refletindo aquilo que está dentro dele mesmo. Então o próprio Deus desenhou, o próprio Deus preparou a sua igreja da forma que ele quis. Ele deu forma a ela, ele dentro de sua mente ele tinha um projeto, ele tinha um plano, e ele foi dando forma a essa mulher, foi tirando em cada geração, em cada era, um pedaço daquilo que estava na sua própria mente, para por fim apresentá-la perante ele mesmo, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ele cuida, ele alimenta, ele desenhou ela, ele preparou ela, ele cuida dela, ele alimenta ela. Veja, o diabo também tem sua esposa, tem sua noiva, e ele desenhou ela de acordo com sua ciência e sabedoria. Temos aí uma igreja mundana. Veja, as mulheres refletem exatamente o que é a igreja do tempo presente, e a esposa de Satanás reflete aquilo que estava dentro dele. Mas a noiva de Jesus Cristo também reflete o caráter de Deus, reflete a sabedoria, reflete o que estava no coração de Deus, na mente de Deus, porque a verdadeira igreja estava primeiramente, ela existia na mente de Deus. E por isso o profeta, na mensagem A União Invisível, tratando desse termo, no parágrafo 31 dessa mensagem, veja, ele diz assim: eu tenho os meus próprios pensamentos disto, e eu creio o que a Bíblia diz é a verdade, mas eu creio também, parece-me que isso revela um dos grandes mistérios da profecia, e eu espero que o Senhor nos ajude nesta noite, enquanto levamos isso à nossa gente que espera através do país. Ele estava referindo-se a Romanos capítulo 7. Então, veja, a grande graça. Ele cita uma experiência que teve o pregador Dwight Moody, esse grande pregador que colocou mais de 500 mil de pessoas na eternidade. Esse homem estava estudando Romanos 7, ele foi tomado pelo Espírito Santo, e ele se entusiasmou tanto com a graça, que ele sai na rua e pergunta para a primeira pessoa que ele encontrou se a pessoa conhecia a graça. Logicamente que a pessoa levou um susto e perguntou: que graça? Disse Moody: a graça de Deus. Então, aquilo o entusiasmou, disse irmão Branham, tanto quanto ele viu aquilo como a graça tinha nos separado da lei, e como que parte da graça tremulou. Alguma coisa que eu desejo fazer de uma noite. Veja, sempre disse às pessoas que quando eu atravessar a linha do outro lado, que eu gostaria de parar e cantar: maravilhosa graça, quão doce som, isso salvou a um infeliz como eu. Graça, preciosa graça, veja, saber muito mais de graça, porque pela graça sois salvos. Veja, possa eu acrescentar a essa mulher graça, pois se eu colocar na Bíblia, tal como é chamada a senhora eleita, veja, essa senhora, graça da qual vou falar, vocês sabem, a Bíblia declara, diz, a senhora eleita. Se vocês notaram, eleita vem da palavra senhora escolhida. Uma dama foi escolhida dentre todo o resto das demais, como uma virgem trazida ao corpo de Deus na terra. Ela foi uma mulher escolhida. Deus escolheu a Maria, e Deus tem escolhido também uma senhora eleita, a qual é sua noiva. Ela é escolhida. Eu espero que nós sejamos membros disso,
esta noite, através do mundo melhor, através da nação. Então ele está pregando a mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, e ele fala sobre esse pequeno detalhe de que a verdadeira noiva de nosso Senhor Jesus Cristo é eleita, escolhida, como um homem escolhe uma mulher. Veja, e isso é graça. Por isso, Zacarias viu uma pedra cortada sem mãos, com 7 olhos. E esta pedra desceu à terra, clamando, graça, graça a ela. A sua escolha é soberana. A sua escolha não dependeu de mim, ou de você, ou de quem quer que seja. Foi Deus, segundo o seu próprio conselho, que elegeu a sua verdadeira igreja. Ela era um projeto na mente de Deus, a exemplo de Michelangelo, que trouxe a imagem de Moisés. Também Deus trouxe a imagem que estava dentro dele, que é a sua verdadeira igreja, que está expressa por todas as páginas da Bíblia. E esse mistério é Cristo. Cristo é a igreja verdadeira. Cristo é a posteridade, o corpo de Cristo. Agora veja, na mensagem A Era de Pérgamo, página 147, diz o profeta: Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo que Deus prometeu ser manifestado na virgem. Então, assim como havia no livro de Isaías, capítulo 7, verso 14, uma profecia de que uma virgem conceberia, também há uma igreja que conceberá uma semente, e essa semente é Cristo. Nessa mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, o profeta, ele mostra um grande mistério escondido dentro da Bíblia. Ele diz que à mulher é dado um encargo sagrado, e ela não deve violar isso. Primeiro, ela deve manter-se fiel a seu marido. Veja, feminina, guardando-se fiel para o seu esposo. Mas o segundo grande dever é que através dela, Deus projetou trazer a vida sobre a terra. E isso é algo muito grande, e por isso deve ser tratado com muita seriedade. Parágrafo 65, 66 e 67. Agora notem, encontramos que seu corpo é um leito fundamental e, portanto, é um cargo sagrado. Não esqueça isso. Agora, estou falando trazendo isso a uma ilustração para mostrar-lhes onde a igreja está parada. Eu não estou falando de vocês mulheres. O que veja que vocês sejam, isso é entre vocês e Deus. Ou vocês homens. Porém, estou falando da igreja de Cristo. Agora, isto a ela lhe é dado para trazer vida, que só o próprio Deus pode dar. Seu esposo pode ser o portador do germe, porém Deus tem que produzir a vida. Isso é certo, tem que vir. Toda a vida tem que vir de Deus. Qualquer vida tem que vir de Deus. É pervertida e isso é o que a faz pecaminosa, porém a vida tem que vir de Deus. Ele é o autor da vida. Então Deus levantou a mulher para, através da mulher, trazer a semente. E a semente é Cristo. É Deus em carne humana, através da igreja. Por isso esse mistério está envolvido em casamento, marido e mulher. A senhora eleita, trazendo um filho prometido, porque Deus deu a um homem e uma mulher para que esse homem possa se reproduzir a si mesmo e trazer um outro filho. Então aqui no tempo do fim, de acordo com o apóstolo São Paulo, esse mistério seria desvendado e Deus traria um filho prometido na imagem perfeita da palavra para produzir outra vez Deus em carne humana através da mulher, através da igreja, de acordo com Gênesis 3,15. Porque a vida só pode vir de Deus, mas tem que haver uma mulher, tem que haver uma igreja, através da qual a vida será manifestada. Esse é o grande mistério. Então veja, a palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado, ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem.
Foi um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9,6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Da mesma forma, a verdadeira igreja agora tem trazido um filho na imagem da palavra. Veja, um filho prometido de acordo com a Bíblia, porque a verdadeira igreja produziria um filho, a semente da mulher. E esse filho é Jesus Cristo outra vez encarnado, através do seu corpo, que é a igreja, para trazer o cumprimento da profecia. Uma virgem conceberia. Veja, Mateus 25, o marido vem para agora trazer essa reprodução, esse filho outra vez em carne humana, Jesus Cristo manifestado em meio do seu povo, como ele veio a Abraão lá atrás, na forma de Melquisedeque. Ele viria aqui no tempo do fim, na forma do sétimo anjo, Malaquias capítulo 4. Deus te abençoe. Se gostou, compartilhe a mensagem. Se não é inscrito, aperta aí o sininho. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.